e fome da tua palavra. Ela é o pão vivo que desceu dos céus. E somente ela pode alimentar a nossa alma e espírito. Usa a vida do teu filho poderosamente. É o que nós oramos. Te agradecemos em nome de Jesus. Receba a palavra com palmas. Mais um pouquinho ao Senhor. Eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, o fogo em teus tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode me queimar, e pode me queimar, e eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, e nos tornamos responsáveis. Acender a luz. Diga para o seu irmão essa frase: em tempo de frio é necessário se esquentar. Diga para o outro: em tempo de frio é necessário se esquentar. Senta no teu lugar. Abre, por favor, em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. E o tema da mensagem é: em tempo de frio é necessário se esquentar. Em tempo frio é necessário se esquentar. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Diz o seguinte: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Foi uma pergunta do Senhor para Samuel. Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Fecha teus olhos mais uma vez. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por cada louvor que pudemos te engrandecer, meu Pai. Tudo aqui é para a tua honra e tua glória. Mas nesse momento o Senhor preparou uma passagem para nos edificar, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. Obrigado, meu Deus,
mas usa-me poderosamente. Fala através de mim o que o Senhor precisa falar, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo sabe dessa passagem, a maioria das pessoas sabe dessa passagem, que é a passagem que o profeta Samuel é enviado por Deus para a casa de Jessé, que Jessé é o pai de Davi e tem mais outros irmãos. E Jessé vai até lá para ungir Davi como rei substituto, como o próximo rei, amém? Mas eu não vou pregar sobre isso. Só que todo mundo sabe que ele vai até lá, ele olha, passando os textos aí, os versículos, ele olha para um dos filhos, aí vê, esse daqui porque é forte, não, aí Deus pega e diz, não vejo a aparência, e assim vai, e Davi nem estava naquele lugar, Davi estava pastoreando ovelhas, e o profeta Samuel manda chamar Davi, e Davi chega, os jovens e o ruivo, como diz a palavra, uma pessoa jovem, nova como eu, amém? Na idade mais ou menos, a minha é mais ou menos a idade dele, amém? Dizem que ele tinha 16 anos, né? Aí, Davi é ungido, amém? Só que depois a questão da mensagem aqui em tempo frio é necessário se esquentar, não tem a ver com Davi, tem a ver com Samuel. Tem a ver comigo e com você. Como assim? É necessário se esquentar. Uma frase que eu digo para você e para mim essa noite, e Deus colocou no meu coração essa mensagem, é: vire a página da frieza. Virar a página da frieza é o que, Cássio? Virar a página da frieza é eu simplesmente parar de olhar, parar de deixar aquela âncora que está lá atrás estabelecer reino sobre a minha vida. Aquela âncora de algo que aconteceu estabelecer reino sobre a minha casa. Aquela âncora de algo que aconteceu estabelecer reino sobre a minha pessoa. Vire a página da frieza. E o que é que tem a ver com essa palavra de Samuel? Com esse versículo específico? Porque Samuel, ele simplesmente foi o mesmo profeta que Deus usou para ungir Saul, amém? Só que aí Saul, quando ele foi ungido, era uma pessoa que estava segundo a vontade de Deus, amém? Glória a Deus. Se você não der amém, eu dou amém mesmo aqui assim. Aí Saul foi ungido por Samuel lá atrás. Samuel era um menino novo antes de ungir Saul, e já foi usado, começou a ser usado por Deus, diz a palavra jovem, novo, começou a ser usado por Deus. Só que aí, no meio do caminho, do percurso de Saul, Saul fraquejou, Saul foi fazer aquilo que era de própria vontade. Foi estabelecer sacrifícios para si, foi fazer a vontade, não de Deus, a sua. Foi para uma guerra, os amalequitas, se eu não me engano, e Deus diz a mensagem para ele, que não era para ele pegar despojos nenhum, era para acabar com tudo, não pegar nada. Só que aí os cabas de oi grande vai lá, e ainda, opa, posso salvar algumas coisinhas aqui, tem uns boizinhos aqui que dá para salvar, tem umas cabrinhas aqui que dá para salvar, tem um dinheirinho aqui que dá para salvar. E ele foi e fez essa besteira. Ele foi usado pelo inimigo. Ele desrespeitou a lei, a regra que Deus colocou na vida dele. E aquele camarada, ele simplesmente de rei, deixou de ser rei. Nas mãos de Deus, ele foi ungido como rei. Nas mesmas mãos de Deus, ele foi tirado como rei. Amém? Aí o que acontece? Deus fala com Samuel, para Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Ou seja, Samuel estava lá triste porque Saul tinha errado. Estava lá triste porque tinha ungido Saul e Saul fez besteira. Sei lá, vamos lá pensar nessa.
Aí Deus fala: eu o rejeitei como rei de Israel. Por que você está aí chorando, triste, se eu já o rejeitei? Faz o seguinte, meu amigo, vai lá na casa de Jessé e tu vai ungir um camarada lá. Só que Samuel era juiz. Naquela época um juiz, ele não podia fazer isso. Ele não podia ungir uma outra pessoa, tendo um rei vivo. Aí o que acontece? Meu amigo, missão dada de Deus é missão cumprida. Amém? E por que é que tem a ver com frieza isso? Porque muitas das vezes, até quando a gente vai se entristecer com aquilo que já passou? Até quando você vai parar a sua vida com aquilo que não volta mais? O que é que precisa ser feito para você voltar à atividade da vontade de Deus? Você precisa morrer, porque quando você morrer, morreu, já era. Muitas das vezes nós paramos e nos entristecemos e ficamos em um lugar onde não é para nós ficarmos. Um lugar de solidão, um lugar de tristeza, um lugar de rancor, um lugar de perdão, como a pastora Cléo pregou no primeiro culto sobre perdão, palavra extraordinária. E muitas das vezes a gente fica no lugar entristecido, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para Samuel era que ele estivesse alegre, independente das circunstâncias. Porque se Deus pergunta a Samuel isso, Deus não queria Samuel triste. Vire a página da frieza. E Samuel, ele simplesmente, depois que Deus fala com ele, Deus diz: encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Até quando você vai se entristecer por causa de Saul, Samuel? Deus disse. Até quando você vai se entristecer com algo que aconteceu lá em 2018 e você parou a sua vida? Até quando você vai se entristecer com algo que aconteceu lá atrás e sua vida espiritual acabou? Travou. Acabou não, porque ela vai voltar hoje. Até quando? Até hoje. O diabo, ele implanta ciladas que parece que é algo divino, mas não é. Parece que é algo de Deus, mas não é. É uma cilada de Satanás para que você trave toda a sua história, toda a sua vida, todo o chamado, o caminho que Deus preparou para você está estagnado. Até quando? Até hoje. Ah, mas eu me entristeci por causa de uma traição lá atrás. Eu me entristeci por causa... o senhor não sabe o que eu passei. Você não sabe também o que eu passei. Você não sabe o que nenhum aqui, ó, que está aqui, ó, fazendo alguma coisa passou. Todo mundo passou por alguma coisa, meu irmão, minha irmã. Eu só digo uma coisa para você: se Deus te colocou aqui essa noite, é para acabar com essa frieza. E para queimar junto ao coração de Deus, a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita, agradável. Até quando? Até hoje. Até hoje. Até quando você vai entristecer com aquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida? Ah, mas eu estou triste, pastor. Eu passei por uma situação que o senhor não sabe. Até quando você vai se entristecer por algo que não é de Deus na sua vida? Levante a cabeça, comece a fazer a vontade de Deus. Sai do teu lugar.
Samuel olhou a situação que estava Saul, degradante, e se entristeceu. Ele usou a sua emoção para se entristecer. Gente, guerra todo mundo vai passar. A palavra de Deus diz: no mundo tereis, tenha bom ânimo, porque quem venceu? Então a gente vai. Então, meu irmão, guerra vai vir, batalha vai vir. O que não pode vir e ficar é a frieza. O que não pode vir estabelecer altar na sua vida é a frieza. Estava com minha esposa esses dias, a maioria já viu. Ela passou por uma situação, está passando ainda, mas já declaro vitória. Já declaramos vitória. Amo, meu amor, está em casa, cultuando. O segundo homem da casa desse tamanho está com ela. Eu amo aquela mulher demais. Eu agradeço a cada um que se disponibilizou. Eu vi que em menos de 24 horas tinha uma lista para quem ia ficar com minha esposa no hospital de mulheres. Meu irmão, foi isso extraordinário. Eu amo essa igreja. Eu amo cada um de vocês, ela ama cada um de vocês. Mas por que eu estou falando dela? O que tem a ver aqui? Aí a gente estava no hospital. E eu estava escalado para pregar hoje. Isso foi semana passada. E eu disse: Deus, por que o Senhor me trouxe para essa provação? Por que o Senhor nos trouxe para essa provação? Estou aqui e vou me estabelecer até que o Senhor nos tire daqui. Mas eu entendo que nada sai do teu controle. Então me ensina algo que o Senhor quer ensinar nesse lugar. A gente foi para um lugar que só tinha grávida. Amém? Numa emergência de grávida lá no IMIP. E minha esposa não está grávida. A gente já teve as duas bênçãos que nós desejamos ao Senhor. Júlia e Davi. Ponto. Fechamos a firma. A ligação já aconteceu. A firma foi fechada. Aí a gente está no hospital cheio de grávida. Aí chega uma certa mulher. Lógico, grávida é mulher, não tem grávido homem. Pelo amor de Deus, Cássio. Não tem, todo está amarrado. Está bem longe. Aí chega tinha um monte de grávida lá, a gente estava lá e tal. Foi um acocho bem grande para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, meu irmão. Até o acocho é para a glória de Deus. Aí chegou uma grávida lá, das grávidas. E chegou uma amiga dela, uma pessoa, parente dela, não sei o que era. Aí ela entrou na emergência com um caso, aquela situação pesada. Aí essa amiga dela pegou e disse: eu não vou embora daqui, dizendo alto assim para as pessoas que estavam ao redor dela escutar também. Eu não vou embora daqui, porque se eu for embora daqui, ela vai nascer esse menino e ela vai deixar esse menino aí e vai embora. Foi assim. Aí eu disse: Deus, o que o Senhor quer falar comigo nisso? Porque tudo que acontece na minha vida hoje, o meu Wi-Fi espiritual está ligado nas situações. Eu digo: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Já estava do meu lado. Aí Deus estava falando: está vendo aí? É uma mãe que o filho precisa do leitinho. Só que ela, provavelmente, se não tiver um amigo ao lado, ela vai esquecer o filho. Aí Deus, eu vou levar isso para o lado espiritual. E a minha mensagem o Senhor está mandando. Aí eu levando para o lado espiritual, eu disse: Deus, eu entendi. Pessoas que nós precisamos cuidar podem morrer se nós não cuidarmos. Pessoas que chegam até nós precisam ser cuidadas. E se nós não cuidarmos, elas vão morrer.
espiritualmente falando. Essa é uma igreja que cuida, amém? Ah, é o pastor que vai cuidar? É você também, amém? Sou eu também, amém? Aí eu fiquei, meu Deus, que triste isso. E eu fiquei com aquele negócio amargurado, eu disse, meu Deus. Eu só pensava em Júlia, eu disse, se essa mulher for deixar o filho aqui, quem está aqui o primeiro que vai buscar esse menino? Aí a Júlia já pensa, pai, eu não quero irmão mais não. Eu acho que é para não dividir a cama dela, o quarto dela, brincando. Aí acontece outra situação. Vê que interessante. Totalmente aleatório. Chega um casal de terno, gravata, todo engomadinho, parecendo o pastor Leandro assim, engomadinho. Todo engomado, só faltava a gravata e o terno. Igual o pastor Bruno assim, ó. A camisa dele era mais longa. Chega. Pode disciplinar, pastor Bruno. Aí, brincadeira à parte. Vamos porque é sério. Chega um casal, a mulher com vestido, igual da pastora Jair, interessante, viu? Mas era mesmo. Longo até os pés. O homem, terno, gravata, 2 Bíblias lindas, meu irmão. Eu não, pelo amor de Deus, eu não invejei a Bíblia do irmão, não. Mas a Bíblia era bonita. Eita, Bíblia bonita. Eu prefiro as minhas de coisa de tecnológica. Mas a do cabo era muito bonita. A da mulher era linda. Chega, tinha um brilhoso por fora. Aí eu disse, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Aí esse casal pegou e já furou a fila de início. Com a Bíblia debaixo do braço. Furou a fila de início. No meio do caminho. Aí foi fazer os exames para lá e para cá. O mesmo exame que Jeane fez. A mulher dele estava no mesmo lugar fazendo exame também de ultrassom, não sei o que, pá. No mesmo lugar. E o homem lá pegou o celular e botou uns louvor desses antigos que a galera gosta de tocar. Bem alto. No meio do negócio. Eu disse, opa, peraí. Ordem, decência, isso é... Amém? Aí fiquei observando. Eu disse, meu Deus, para que isso? Aí daqui a pouco vai ter alta. Estava esperando, fez os exames esperando os documentos para ter alta. Depois, quando vai ter alta, tinha a Jeane, esse casal, essa mulher com esse rapaz e mais outra grávida. Aí Jeane disse a grávida, não, qualquer coisa, minha senhora, qualquer coisa você vai na frente. A senhora está grávida aqui desde cedo, a senhora vai na frente. Todo mundo era grávido, só que não era grávida era a Jeane. Aí, se fosse esperar todo mundo, hein? Aí, esse casal pega, na hora de esperar os exames, ele entra no coisa lá e vai na porta do médico. E ele chegou, só que ele chegou depois de mim, Jeane, e da outra grávidazinha também. E ele simplesmente emburacou, daqui a pouco esse casal sai. Tem alta a mulher do cara. Primeiro do que a grávida, do que Jeane, do que... Enfim. Por que eu estou contando tudo isso? Porque Deus mandou essa mensagem lá naquele lugar. Encurtando a história, esse casal sai, a gente tem alta também. Jeane, isso foi a primeira vez que a gente foi no hospital. Jeane sai, a gente sai. Só que quando eu saio, Jeane vai primeiro lá dentro no banheiro, sei lá. E eu saio e vou para frente do IMIP, tem uns banquinhos lá. Aí quando eu vou para frente, tá o casal lá ainda, esperando o Uber chegar. E eu observando, e a Bíblia lá. Aí daqui a pouco o casal pega, o homem pega, se estressa lá com a mulher e solta-lhe um palavrão. Daqueles bem feio. Aí eu disse, eu olhei para a Bíblia dele assim, eu olhei assim, eu disse, Jesus, me segura. Pedro, guarda a espada, guarda a espada, guarda a espada. Literalmente, irmão, eu, guarda a espada, eu vou dar nesse cara. Me desculpe, a vontade era essa. Eu disse, eu vou dar nesse cara, porque esse cara está com essa Bíblia, essa mulher com essa Bíblia aqui, o cara somou um palavrão na frente, todo mundo das mulheres, a gravidinha ficou olhando, todo mundo ficou olhando, o segurança está lá, ficou olhando. Eu olhei assim, e eu em pé aqui, ele aqui assim, eu disse, meu Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu já entendi que é para eu guardar a espada, mas o que mais? Sabe qual é a questão disso aí, minha gente? É que muitas vezes a gente se veste como crente, mas a frieza, o coração, está um gelo só. A gente se mostra como crente, mas o coração, pedra, 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 não é nem gelo mais. A frieza está estabelecida. A carne, o de fora está lindo, mas por dentro está podre.
Teve uma certa música que a menina fez um dia desse aí, né? Não ia nem falar sobre isso, porque é polêmico, mas vou falar. Teve uma certa música que a menina fez por aí, né? Todo mundo sabe, não vou cantar que eu nem sei. Mas, meu irmão, ela falou verdades. Quanto de igreja tem aí querendo ganhar dinheiro, estocando dinheiro? Ah, vai meter pau em igreja? Não. Vou meter pau. Vai meter pau na igreja? Não. Vou meter pau em quem está errado. Amém? Está se vestido de crente. Está com a Bíblia gigante e linda. Mas por dentro, o palavrão está rolando. Por dentro, está podre. Por dentro, não tem alimento. Está podre. A frieza estabeleceu um altar. Coloque suas ações e suas emoções naquilo que a palavra de Deus quer para você. Amém? Coloque suas ações, ação, o que fazer, suas emoções, seu intelecto, com aquilo que a palavra de Deus quer para você. E outro exemplo no hospital ainda, só que foi na segunda vez que a gente estava, que Jane estava saindo, estava para sair de alta. Eu estou lá sentado, não, foi um dia antes dela sair de alta. Eu estou lá sentado na frente também do hospital. Chega um SAMU de uma cidade interior, não lembro qual era a cidade. Chega dentro uma grávida não, que o bebê já estava fora. Uma ex-grávida, uma mãe que tinha acabado de ter um menino, não sei se foi dentro da ambulância, não sei onde foi. Só sei que passou a mulher e o menino em duas macas diferentes. E daqui a pouco, aí tinha um médico da ambulância, tinha o socorrista, tinha o enfermeiro, tinha o condutor. Amém? Aí passa um para o lado, para a parte das crianças, e outra para o lado das buchudas. E depois, daqui a pouco, 10 minutos depois, eu lá na frente, volta a galera que foi com o lado da criança, a criança estava usando oxigênio na hora, com um papelzinho que eu conheço, que minha sogra pegou desse... Minha sogra não, eu peguei o da minha sogra, do meu irmão, um atestado de óbito da criança. E aquilo mexeu meu coração, meu irmão. Eu disse, meu Deus, eu acho que era o sonho. Era o sonho dessa mulher ter esse filho. E aquilo mexeu meu coração e eu fiquei, meu Deus, minha oração era, Deus tem compaixão, compadece dessa mãe, que o Espírito Santo console ela não sabia ainda, o pessoal estava na minha frente, pararam na minha frente, eu no banquinho lá, pararam na minha frente, me disseram, não, porque o óbito, não sei o que, o hospital está mandando a gente voltar com o corpo, não sei o que, eu olhei assim, eu disse, meu Deus, e eu escutando isso. Só que daqui a pouco, o que é que tem a ver com frieza? Daqui a pouco, essa mesma galerinha que estava ali, eu sei que o trabalho deles, o cotidiano do dia deles é muito difícil. Mas essa mesma galerinha estava rindo à toa, naquele lugar na minha frente. Essa mesma equipe estava na minha frente lá. E para lá, para cá. Aí eu disse, Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo sobre isso? Aí naquele mesmo momento, Deus me mostra. Porque eu estava ali com minha esposa. Deus me mostra um monte de bebês, um monte. E tinha esse que estava morto. Tinha grávidas que ia ter seu filho lá dentro, estava esperando uma vaga, estava esperando um momento. Teve uma que nasceu logo na recepção, o negócio começou a acontecer, graças a Deus eu estava no lado de fora. Mas nessa questão aí, da galera rindo, eu disse, Deus, o Senhor está falando algo comigo. E esse algo era, tem muitos bebês espirituais, tem muitos filhos espirituais meus, de Deus, que estão na mão de vocês, e vocês não podem deixar morrer. Vocês não podem achar que é normal.
A missão é essa. E quando é que o bebê espiritual morre na nossa mão? Quando a gente não cuida como é para cuidar. Quando a gente abandona como a primeira que queria fazer isso, eu não sei se ela fez. Como a gente pega, veste uma capa de cristão, mas por dentro está podre. Quantas e quantas pessoas se desviaram para o mundo por falsos exemplos, por maus exemplos de líderes, de pessoas que não têm compaixão, que não têm amor pela obra nenhum. Tem amor ao dinheiro, tem amor à fama, ao poder. O Evangelho não tem a ver com isso. O Evangelho tem a ver com eu sentir a dor do próximo. O Evangelho tem a ver com eu sentir a dor de quem eu nem conheço. Mas Jesus conhece a todos. Se um dia vem uma frieza na sua vida, ela vai acabar hoje. Ah, pastor, mas eu não abandonei nenhum bebê espiritual. Amém, glória a Deus. Mas talvez você abandonou o seu chamado. Como eu disse aos meninos, eu disse até a Patrick, eu disse, Patrick, se Deus tirasse teus braços hoje, se Deus permitisse que Deus o livre, ele vai tocar até morrer. Mas se Deus permitisse que seus braços forem amputados hoje, o seu chamado acabaria? Ele, não. Eu disse, justamente, porque acessório não é chamado, acessório é que auxilia o chamado. Nosso chamado é cuidar de bebês espirituais. Nosso chamado é fazer com que esses bebês comam uma comida mais boa, não, uma comida melhor. Que eles comam a palavra, que eles virem adultos espirituais e cuidem de outras crianças espirituais. Tem crianças aqui jovens que já são adultos espirituais. Por quê? Porque já estão cuidando de pessoas. Tem adultos aqui que são bebês espirituais. Por quê? Porque ainda não está cuidando de ninguém. E tem gente que estava na frieza. Por quê? Porque parou de cuidar. É muito forte isso. Mas Deus te chamou aqui essa noite para queimar mais essa chama, para que a lamparina encha mais de óleo. Sacrifício é o principal modo operante de uma vida transformadora. O sacrifício é o principal modo operante de uma vida transformadora. Aí eu pergunto para você, o que é que você precisa sacrificar essa noite? Não é nenhum bode, nenhum boi, nenhum cavalo, não. Nenhum jumento. É na sua vida. Sacrifício dói, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes sacrifício é exaustivo. Mas é o que vai levar as pessoas para Cristo. Abrir um PG é exaustivo? É. Não vou dizer você que não é. É exaustivo. Mas é o que leva pessoas a serem cuidadas para Cristo nessa igreja, amém? Se um dia bater a frieza de você querer fechar o seu PG, meu irmão, digo uma coisa a você, pense em Cristo. Pense se Cristo fechasse a porta para você. Porque se a gente fechar a porta para o ente que é a pessoa que está lá fora, precisando ouvir a palavra, imagine só, Cristo fechando a porta para mim, para você. Ah, Ele vai fechar porque eu fechei meu PG. Não, Ele não vai fechar. Mas imagina só, pessoas que da sua casa, da sua família, da sua parentela, que precisam ser cuidadas, precisam ouvir a voz do Senhor. E aí, você está no pensamento, não aguento mais isso. Eu acho que isso não é para mim. O ID, fazer discípulos de todas as nações, batizando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Não é para alguns, é para todos.
que confessaram a Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador. Sacrifício dói, muitas vezes é exaustivo, mas é o que leva pessoas para Cristo. Quer sua casa salva, quer aquele parente que já lhe esculhambou salvo, sacrifique. O que é, pastor? Muitas vezes é perdoar, como a pastora falou no primeiro culto. Tem alguém que meteu o pau em você, do seu parente aí, mas o senhor não sabe, eu não sei, nem quero saber. Mas Jesus sabe, e Ele está dizendo para você, perdoe. Perdoe, dê um abraço, abra a porta para Ele. Deixa Ele ouvir de Jesus, Ele não ouviu. Ele precisa ouvir, todos que estão aí no mundo precisam ouvir. E nós somos aqueles que vai levar para o mundo a palavra de Deus. Amém? É sacrifício, meu irmão. No mesmo texto, de 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, diz: encha seu jarro com óleo e vá a Belém. Como é esse sacrifício? O que tem a ver esse jarro com óleo? Encha o jarro com óleo. O óleo dá unção. Ei, meu irmão, se seu jarro está seco, tem versões que diz o chifre. Se o seu... Está vendo que eu preferi botar o jarro? Porque se eu pegar e dizer, se seu chifre está seco. Se o seu jarro está seco, meu irmão, de óleo. O que é o jarro seco de óleo? É quando eu não oro mais, é quando eu não leio mais, é quando eu não busco mais a palavra, é quando o azeite, a unção de Deus sobre a minha vida secou. Não tem mais, a frieza bateu, porque o óleo é que permanece o candeeiro aceso, amém? É o óleo que faz com que o fogo do pavio fumegante não se apague. Então, meu irmão, deixa o óleo dentro do recipiente e vai ungir. O que é ungir? Vai falar de Deus para outras pessoas, para que o óleo que é Jesus Cristo entre na vida das outras pessoas. Não simplesmente fica no teu banquinho parado, não simplesmente acha que não é para você mais. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui hoje e desde 2000 e antes da pandemia, você parou, Deus te colocou aqui hoje para dizer, chegou a hora de voltar. Chegou a hora de voltar. Chegou a hora de crescer espiritualmente. Chegou a hora de fazer a vontade de Deus. Volte a fazer. Encha seu jarro com óleo e vá a Belém. E Samuel foi. Tem um exemplo muito legal. Em 1 Reis, capítulo 19, não vou ler. Mas fala de uma parte da história de Elias. A partir do versículo 3 ao 11, mas não precisa colocar, porque eu não vou ler, senão vai estender muito. Mas fala que um mensageiro, um anjo, foi até Elias. Nesse momento, Elias estava fugindo para não ser morto. Morto por quem? Morto pelos perseguidores. Tinham matado já todos os profetas, só sobrou Elias. Só não me falha a memória. E Elias, ele simplesmente se escondeu. Ele correu, fugiu e se escondeu. E ele foi parar dentro de uma caverna. Caverna é lugar de abrigo, mas não é lugar de moradia. Se abriga da chuva, a chuva parou, eu saio e vou continuar minha jornada. Caverna é um lugar momentâneo de abrigo, de criar uma autoanálise, mas de parar e morrer, não. Só que Elias fala com um anjo. E diz que ele simplesmente ia deitar, ia morrer. A vontade de Deus, minha vontade é morrer. Mais ou menos isso. Aí o que acontece? Deus manda um anjo com pão. Toca, acorda, Elias, acorda, come, levanta e come.
Aí Elias vai, come e deita de novo. Aí o Senhor vem para Elias e diz: ei, levanta e vai andar. Vai para tal lugar. Ficou alto agora. Vai para tal lugar. E ele anda 40 dias fazendo a vontade de Deus. Ele volta a fazer a vontade de Deus mais 40 dias. Quando ele chega a um lugar, ele vai para a caverna. Ele vai para a caverna e ele simplesmente, a vontade dele era parar. A vontade dele era desistir. Ah, ele se esfriou. Não sei, não sou ele. Mas a vontade dele era morrer. Ele estava em comunicação com Deus, mas a vontade dele era morrer. E o que é que tem a ver com isso? Eu pergunto para você, qual é a sua caverna? Qual é a caverna que você parou? Deus chega para Elias em um momento e diz: olha, vai para monte tal. Ele na caverna, acorda Elias, olha, vai para monte tal. Vou ler aqui rapidinho. Elias ficou com medo, levantou-se e foi para salvar a vida, se foi e chegou em Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre as pedras, em uma brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Elias então se levantou, comeu, bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Só que ali ele entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo nessa caverna, Elias? Quem mandou você ir para dentro dessa caverna, Elias? Levante-se. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, só tinha ele. E eles estão querendo tirar minha vida. Então lhe foi dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando em um grande vento. Vamos para o verso 13. Quando Elias viu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Ele não foi para o monte. Ele ainda foi para a entrada da caverna. Aí Deus fala com ele novamente: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí ele diz de novo que ele queria morrer, que as pessoas queriam matá-lo. Então o Senhor diz a Elias: vai e volta ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, e assim foi. E ele se levantou e foi. Mas em um momento, Elias, ele simplesmente estava a ponto de desistir, a ponto de achar que até ali era o propósito dele. Você chegou aqui essa noite dizendo: meu propósito foi até tal ano, foi até tal lugar. Neco, Deus está dizendo para você hoje: tem muita coisa para você viver ainda. Chegou o momento de realinhar o seu propósito. Chegou o momento de você voltar a frutificar. Chegou o momento de você pegar o seu chamado, colocar debaixo do braço não, colocar no seu coração e viver. Sai da caverna. Se entristece mais não. Não te preocupa com Saul mais não. Pega teu vaso, enche de óleo. Pega você, vaso, se encha de óleo e vá para Belém. Os melhores dias da sua vida irão acontecer quando você responde à voz de Deus e você a responde. Os melhores dias da sua vida irão acontecer quando você ouvir a voz de Deus e respondê-la fazendo a vontade da voz. Frieza espiritual, ela é combatida
quando a gente vai sacrificar, quando a gente vai ungir, quando a gente se aproxima de Deus e age. Só se combate frieza espiritual agindo. Aonde, em que canto, em que lugar da sua vida você precisa agir hoje para combater isso? Aonde? Será se é necessário ir até Belém? Será se foi necessário vir até aqui? Foi. Coloca Belém como essa igreja. Você foi até Belém, você chegou até aqui. Alguém te convidou. Alguém disse, vai para a igreja hoje. Chega na igreja hoje. Porque tu vai ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que você já ouviu do início do culto até agora a voz de Deus. Fica de pé, meu irmão, minha irmã. Para fingir que está acabando. Ir para Belém é o desafio principal naquele momento na vida de Samuel. E na nossa vida também. Se em algum momento da sua vida chegar a frieza, saiba que existe uma palavra, a palavra de Jesus. Saiba que existem irmãos nessa igreja, irmãs nessa igreja, que está aqui para esquentar o seu coração com a palavra. Ah, pastor, não tenho com vontade nenhuma de ler. Conta comigo e minha família, e essa família aqui. Nós lemos para você. Não estou com vontade nenhuma de orar. Conta com essa família aqui, que está, não vai não, ela está orando por você. Por isso que você chegou aqui essa noite. Deus te chama para se apegar à palavra. Óleo é igual a unção, representa a unção, e a unção representa Cristo, que é a palavra. Se encha da palavra. Não deixe seu jarrinho vazio da palavra. Todos os dias. O que é que faz você não fraquejar? A palavra. O que é que faz você não desistir? A palavra. O que é que faz você não se aborrecer? A palavra. O que é que faz você não parar? A palavra. O que é que faz você não morrer? A palavra. É a palavra que salva. É a palavra que cura. É Ele. É Ele. É para Ele. E terminando aquele testemunho, agradecendo a cada um que recebemos milhares de mensagens, centenas, milhares não, centenas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Agradeço a cada um de coração. Minha esposa, meu Deus, estou representando ela aqui. E a gente agradece, minha filha agradece, meu filho agradece. Foi algo, cuidaram dos meus filhos, meu irmão e minha irmã. E meus filhos ficou na casa da amada da nossa igreja. E eles cuidaram. Pra você ter ideia, eles foram tão bem cuidados que eles não queriam voltar para casa. Deixa eu ficar mais uma noite, pai. Isso é o que? Isso é o amor de Deus sobre a vida de vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos prontos para fazer por todos. Nós estamos prontos para fazer por cada um que faz parte dessa igreja, que faz parte desse corpo de Cristo. Amém? Então, meu irmão, acende essa chama em nome de Jesus. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu.